Olá, para quem não me conhece, eu sou a Graça da Grace Oak Quilting Studio. Aqui nós somos um estúdio de prestação de serviço de quilting, né? Nós trabalhamos aqui com o Malugarme Game, o Premiere, e prestamos serviço de quilting para inúmeros ateliês de São Paulo, do interior de São Paulo, de outros estados inclusive. Mas a gente também costura aqui. E não tanto quanto quilta, mas a gente também costura. Quem me conhece um pouquinho sabe que todos os meus trabalhos eles são feitos a partir de tecidos pré-cortados, no padrão americano, que são os Charm Pack, os Layer Cakes, os Jelly Rolls, e todos eles são a partir disso que eu acho que facilita muito a minha vida, mas hoje eu não vim falar disso não. Esse aqui é bem conhecido, né? É dele que eu vou falar hoje. O seu quadrado de triângulos perfeito talvez seja a célula mais utilizada em patchwork, porque a partir disso daqui dá para fazer uma quantidade enorme de trabalhos. Pode ser pequenos, grandes, muito pequenininhos. A variedade de trabalhos que é possível fazer com eles é muito grande. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é a facilidade de produzir essas pequenas unidades aqui a partir do Layer Cake. Com meia dúzia de costura, você consegue 16 quadradinhos desse daqui perfeitamente alinhados e bonitinho. Então, hoje esse vídeo é para mostrar como eu faço para produzir muito rapidamente. Porque as pessoas falam, nossa, você faz muito rápido. Sim, eu faço rápido. Porque eu uso todas as técnicas para facilitar a minha vida. A primeira delas é usar o tecido já pré-cortado. E as técnicas de costura, que alguns truques de costura que facilitam a vida da gente. Então hoje eu vou mostrar como eu produzo muito rapidamente 4, 8 e 16 quadrados de triângulo perfeito a partir do Layer Cake. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui do primeiro. Nesse caso eu peguei o Layer Cake, ele é um quadrado que tem 10 polegadas, que dá aproximadamente 26 centímetros. Para produzir 4 quadrados de triângulos perfeitos de 6 polegadas e meia, basta fazer uma costura nos 4 lados do Layer Cake. Então, vamos ver se dá para ver aqui. Não dá para ver muito não, porque eu não fui feliz na escolha da linha, viu? Desculpa. Mas aqui eu fiz uma costura nos 4 cantos, nos 4 lados, a 1/4 de polegada. E agora eu vou simplesmente cortar na diagonal. Uma diagonal. A outra diagonal. Opa, com fio aqui. E nós temos aqui 4 quadrados de triângulo perfeito de 6 polegadas e meia cada um. Vocês viram só? Uma costurinha simples, toda a volta, 2 cortes e nós temos já 4 quadradinhos. Vamos pro próximo. A partir desse corte, do mesmo quadrado de 10 polegadas, eu vou produzir 8 quadrados de triângulo perfeito de 4 polegadas e meia. Para isso, o que eu precisei fazer? Eu tracei aqui uma diagonal de ponta a ponta. Nessa situação. E nas 2 diagonais, tracei 2 diagonais de ponta a ponta. E costurei a 1/4 de polegada. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Ó, dá pra ver. Eu já tenho a costura aqui, tá? E eu costurei dos 2 lados a 1/4 de polegada, tanto nessa diagonal como nessa diagonal. Então, eu costurei em X.
Eu fiz um X aqui dentro, assim e assim. Agora, vamos ao corte. É onde a mágica acontece. Para eu obter 8 quadrados de triângulo perfeito de 4 polegadas e meia, o que eu preciso fazer unicamente? Eu vou cortar nas diagonais. Se você tiver essa plaquinha de corte aqui, ela é bem boa, porque aí não sai nada do lugar. Mas se não tiver, também dá pra fazer. Eu cortei nas duas diagonais. E agora, eu vou cortar no meio. Eu faço tudo em polegada, mas é só você transformar isso em centímetro que vai dar certo do mesmo jeito. Isso aqui tem 10 polegadas, então eu vou pegar em 5 polegadas e vou cortar aqui no meio, em 5 polegadas. Apoia a máquina. Pronto. Nós temos aqui 8 quadrados de triângulos perfeitos. 4 aqui. Quatro aqui. Vocês repararam que com 4 costuras, 2 numa diagonal e 2 numa outra diagonal, eu produzi 8. Olha o tempo, aonde que eu economizo meu tempo. Usando esses pequenos truques. Muito rapidamente, você faz 4 costuras, faz 4 cortes e você tem 8 células bonitinhas. Nesse caso aqui, de 4 polegadas e meia. Bom, agora vamos fazer o de 16. Ele é basicamente a mesma coisa. Aparentemente é o mais complicado, mas na verdade não é. Se você comparar com a dificuldade que é fazer 16 quadradinhos de triângulo perfeito 1 a 1, você vai falar que isso aqui é a descoberta do mundo. Então, para conseguir os 16, o que a gente precisa fazer? Costura toda a volta, no meu caso aqui, a 1/4 de polegada. Traça duas... Agora não é mais diagonal, agora você vai traçar aqui no meio. O traço de costura é aqui no meio. Se o meu quadradinho tem 10 polegadas, eu traço aqui a 5. Nesse sentido. E no outro sentido. Percebe que agora não é mais diagonal. É aqui em cruz, no quadrado. E vou costurar toda a volta e da mesma forma. Vamos passar 2 costurinhas aqui, 1/4 de polegada, na lateral dos 2 traços. Então, feito costuras. Agora, o que a gente precisa a mais aqui em termos de marcação? Costuramos, agora sim a gente vai vir traçar uma diagonal, mas essa diagonal vai ser usada só para cortar. Não para costurar, tá? Então, eu tenho aqui traçado 2 diagonais que eu vou usar para corte. Vamos ao corte agora. Lembrando, recordando, costurei toda a volta, tracei em cruz aqui no meio. Isso aqui vai funcionar em qualquer quadrado que você fizer, de qualquer tamanho. O meu é de 10 polegadas. Se você quiser fazer num quadrado de 30 centímetros, o processo é o mesmo. O resultado vai ser um tamanho de quadrado de triângulos perfeitos diferente. Mas a técnica é a mesma, tá? Então, vamos nós lá. Primeiro, vamos cortar entre as 2 costuras. Cortamos entre as 2 costuras. Lembra da diagonal que nós traçamos, mas nós não costuramos em volta? Vamos costurar dela, vamos cortar nela. Então, é assim, ó, do biquinho, do encontro das 2 costuras das laterais, a gente vai colocar as 2, encontrando e cortar. A mesma coisa do outro lado.
que a gente... O último cortezinho. Aqui existiam quadradinhos. Se você tirar, vai ter um quadradinho aqui. Tem um corte aqui no meio. Ficou preso aqui. Existe um corte aqui no meio, né? Desse biquinho aqui, dessa costura, até o biquinho dessa costura aqui. A gente vai passar um corte aqui. Um. Dois. Três. Ops. E 4. E voilá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toda hora eu tô falhando aqui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos de triângulo perfeito. Vou montar aqui de novo pra gente... Vocês repararam que com uma costura nas laterais e mais 2 no meio, quer dizer, com 5 costuras e 4 cortes, eu consegui 16 unidades dessa daqui. Olha a rapidez, o tempo que ia levar para fazer isso daqui um por um. No tempo de estar costurando o primeiro, eu já tô na 12ª já. É isso que a gente acaba fazendo para ganhar tempo. E ganhar tempo, na verdade, eficiência e para a coisa funcionar mais certinho. Eu vou mostrar para vocês, existe uma régua, essa daqui, ó. Essa aqui é a régua Block. Essa régua aqui, eu trouxe uma dos Estados Unidos e o Roberto da Criativa produziu aqui essas daqui. Que elas são feitas no tamanho exato para refilar esses cortes. Então, eu vou passar os quadradinhos, vou passar eles tombadinho, bonitinho, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar como é que a gente usa essa régua. Até já já. Bom, eu já passei, eles estão tudo passadinho, tombado sempre pro lado escuro. E agora vamos falar da régua. Essa régua, ela tem uma ranhura aqui. E essa ranhura é que faz toda a diferença dela. A gente, às vezes, quando vai fazer, que nem eu, que não enxergo muito bem, eu tô até sem óculos agora, vocês vão ver que eu vou conseguir fazer sem óculos. A gente tem que ficar olhando onde é que tá a linha, onde é que é pra colocar, pra refilar. Essa daqui, isso aqui é uma régua de 6,5 polegadas. Uma régua de 6,5 polegadas. E ela vai refilar com muita facilidade. Por quê? Quando eu apoiar ela aqui e eu encostar, ela vai se prender no meio aonde eu tombei a costura, fica uma saliênciazinha. Essa saliência vai entrar aqui nessa ranhura e vai prender. Então, mesmo que eu mexa a mão, ela não sai do lugar. Ela vai ficar sempre presinha aqui. Então, eu não preciso ficar olhando, ai, mexeu, ai, saiu. Não, eu só empurro, parou, ela tá no lugar certo. Pronto, ó. Perfeito o quadrado de 6,5 polegadas. Existe a reguinha para o triângulo menor de 4,5 polegadas. O princípio é o mesmo. Apoiou a régua, encostou, ela para. Mesmo que você continue empurrando, vai o tecido embora, mas ela não sai do lugar. E a mesma coisa. Vai refilar. Quem é muito caprichosa e faz a costura sempre muito certinha e tem certeza que nunca sai do lugar, às vezes nem precisa refilar, mas não é o meu caso. Porque a minha máquina não é a melhor máquina do mundo
E eu não sou a pessoa mais caprichosa do mundo, mas os meus quilts são tudo certinho, porque todos eles são refilados muito perfeitamente, certíssimo. O quadradinho pequenininho, lembra que a gente fez 16? Ele tem 3 polegadas, só que eu não vou querer 3 polegadas, porque todos os meus trabalhos são de 2,5 polegadas. E depois eu vou falar pra vocês por quê. Não existe uma régua de 2,5 polegadas, mas você pode colocar um adesivo aqui no meio e garantir que você tenha 2,5 polegadas. Então, você vem aqui no 2,5, 2,5 de cada lado. E corta. Essa daqui, você vai precisar movimentar aqui, porque a régua é maior do que o quadradinho. Então, vai dar um trabalhinho a mais. Mas nada do outro mundo. Tá aqui o meu quadradinho perfeitamente refilado. A régua não saiu do meio, eu não precisei ficar forçando a minha vista para encontrar, para deixar a linha da régua exatamente em cima da linha da costura. Então, até sem óculos eu consigo fazer o refilamento deles muito, muito certinho. Agora vocês vão falar para mim, mas Graça, por que você foi em 2,5 se você podia ter 3? Eu vou refilar mais um aqui, para mostrar para vocês por que do padrão 2,5. Porque eu sempre o padrão 2,5, 4,5 e 6,5. Porque se eu quiser fazer uma estrelinha aqui, ó, 2 desses dão exatamente o tamanho dos 4,5. Se eu quiser fazer 2 desses e emendar com um desses daqui, eles têm quando tirar as costuras, né, eles vão ficar exatamente do mesmo tamanho. É por isso que eu acabo usando sempre 2,5, 4,5 e 6,5. É só para facilitar a minha vida por conta das medidas dos pré-cortados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato nos comentários, ou entrar em contato comigo mesmo, via e-mail. E visita lá o site da Grace Oak para vocês conhecerem todo o nosso trabalho de quilting. A gente tem quase 100 opções de desenhos, e com valores assim que eu entendo bem acessíveis, assim, a partir de R$ 69,00 um metro quadrado, de R$ 69 a R$ 86,00 um metro quadrado do quilting profissional, feito numa máquina de excelente qualidade e muito rapidamente, que eu te entrego muito rapidamente. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo. Beijão!